Por favor, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de São Lucas, no capítulo 19. Nós vamos ler do versículo 1 ao 10, nesta noite tão boa que o Senhor preparou para nós. Eu contei esses dias, o pastor estava orando agora sobre as nossas sementes. E isso é muito sério, né, irmãos? Porque quando o pastor brincou com o Tavinho e disse assim, hoje ele nem anda com notas pequenas, a gente ri, a gente brinca, mas eu sei que cada um de nós aqui, eu acredito nisso, nós temos uma história. Nem tudo é tão lindo e nem tudo é tão fácil quanto a gente imagina. Às vezes a gente olha para as pessoas e tem uma visão daquilo que estamos vendo. Mas só Deus sabe aquilo que nós já passamos e estamos passando e ainda vamos passar. Mas quando eu olho para a família da minha sogra, ela está aqui, a dona Mafalda? Você está aí? Está sentadinha ali. Dona Mafalda, hoje nós nos falamos. Irmãos, foi muita oração, foi muito jejum. Foi muito choro na presença de Deus, para Deus mudar a história da nossa casa, no nome de Jesus. E na campanha dos 12 dias, vocês vão lembrar, nós estávamos passando por um momento mais sensível e mais delicado da nossa vida, Andréia. Um momento que nós tínhamos uma palavra do médico, que nada nos favorecia, o pastor hospitalizado, entubado. E Bruna visitando ele um dia sim e todos os dias, quase todos os dias, quando ela não era ela, era o Lucas, e ela nunca nos deu uma notícia negativa, ela só falava palavras boas. Teve 2 dias que eu não tinha nada de bom para falar, e assim mesmo ela dizia palavra boa. Não é porque nós somos otimistas, é porque nós somos um povo que aprendemos e estamos aprendendo a andar por fé. E o que é andar por fé? É trazer a existência das coisas que ainda não são como se já fosse. Isso é fenomenal. E nessa campanha dos 12 dias eu sofri muito, irmãos, no sentido de ter que chegar aqui, passando por tudo o que a gente estava vivendo, e falar com os irmãos da campanha da oferta do amor. Pedindo aos irmãos, pegue o seu envelope, traga a sua oferta de amor, traga a sua oferta de amor. Irmãos, com o meu coração na mão. Teve 2 dias que eu pedi para Marcela e para o Felipe, falam por mim. Eles nem imaginavam da guerra que estava na minha mente e no meu coração. Em uma das noites veio um pastor e disse uma palavra mais ou menos assim, olha, que um pastor foi pregar em um determinado lugar. Tipo assim, foi numa comunidade pregar. E esse pastor chegou lá para falar, para pregar. Ele fala sobre prosperidade. Ele fala sobre sementeira. E os irmãos ali, os responsáveis pela obra, disse assim para ele: pastor, não se ofenda com o que nós vamos falar. Mas se aqui o senhor puder não falar sobre dízimos e ofertas, nós agradecemos. Porque o nosso povo é muito pobre e não tem o que dar. E o pastor fez de conta que ouviu e entendeu. Só que quando ele sobe no altar para pregar, Geusa, o pastor prega sobre dízimo e oferta. E ele disse assim, o pregador: se eu não pregar sobre dízimo e oferta e ensinar que o segredo da nossa vitória está naquilo que nós entregamos ao Senhor, vocês sempre vão ser pobres. Quando o pastor começou a pregar, a comunidade entendeu e entregou o que tinha. Não é a quantidade, é a devoção, é a sinceridade com que nós fazemos as coisas. Que nesta noite de quarta-feira, eu e você possamos entregar a Deus, não só questões financeiras, mas que nós possamos entregar a Deus o que nós somos e também até o que nós não somos. Porque grandes coisas o Senhor já começou a fazer no nosso meio. E grandes coisas ainda o Senhor vai fazer. Quando eu estava aqui no escritório, eu fui orar um pouquinho. Fui me ajoelhar um pouquinho só. E orei, pedi a Deus que abençoasse esse culto mais. Veio assim no meu espírito: eu vou mudar um diagnóstico. Veio no meu espírito: eu vou mudar um diagnóstico. Eu não sei qual é o diagnóstico que você tem na sua vida,
ou na vida de alguém que você ama, nesta noite de quarta-feira, o Senhor disse que vai fazer mudança de diagnóstico. Eu não preciso gritar, eu não preciso chorar, mas eu preciso crer que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Amém, irmãos? Vamos ler a palavra de Deus? Evangelho de São Lucas, capítulo 19, verso de 1 ao 10. Você sabe de cor. Diz assim a palavra. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso, correu adiante e subiu numa figueira brava, no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus passou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, hoje devo hospedar-me em sua casa. E sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus na sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres. E se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu: hoje chegou a salvação a esta casa, pois também esse homem é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Amém, irmãos? Vamos orar. Querido Espírito Santo de Deus, olha aqui a tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz e ela é verdadeira. Fale conosco. Abençoe cada chefe de família aqui. Abençoe a vida de cada mulher. Senhor, abençoe a vida dos nossos jovens, dos rapazes, das moças, dos adolescentes, das crianças. Que nesta congregação, Senhor, que neste lugar, o mover do Teu Espírito seja sobrenatural. Nós oramos e acreditamos no nome precioso e bendito de Jesus. Amém. Por favor, irmãos, queiram sentar-se. Se fosse outros tempos, eu ia ficar aqui me justificando, que não me acho digna, que não me acho merecedora, que quem sou eu para ser mensageira de um evangelho. Tudo isso eu sei, você sabe, nós sabemos. Que ninguém aqui é bom o suficiente para fazer o que faz por si mesmo, se não é a graça e a misericórdia do Senhor. Irmãos, o amor de Deus é sobre todos nós. O amor de Deus é maior do que tudo que possamos imaginar ou pensar. E nós estamos tendo a honra de receber aqui na nossa igreja, desde a semana passada, o irmão da Nádia. Olha lá, ele lá atrás. Oh, meu querido, a sua esposa está ali? Oi, minha querida, terminou a sua campanha, veio receber a unção, amém. Eles estão aqui nos dando a honra da presença deles. E sabe de onde eles são? Da Bahia. Acredita nisso? Eles fazem campanha de 7 séries de oração lá na Bahia. E convida pessoas, incentiva pessoas a fazer também a campanha. E eles estão nos dando a honra. No final desse culto, não deixa de vir dar aí um cumprimento a nós ou a mim, o pastor, por favor, por gentileza. Oi? Você já foi lá? O pastor já esteve aí, né? Ah, mas o pastor é outro nível, ele tem rodinha no pé, né? Eu não tenho. Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos e que os milagres se concretizem lá milagrosamente. Amém? Em nome de Jesus. Irmãos, quantas coisas boas Deus tem feito. E 9 horas nós temos que fechar a igreja, então eu não posso demorar. Eu quero falar um pouco sobre Zaqueu. Quem foi Zaqueu? Um homem coletor de impostos, ele era o chefe dos coletores de impostos, cobradores de impostos. A Bíblia diz que ele era um homem de pequena estatura. Diz também que ele era um homem rico. Mas ele ouviu falar que Jesus estava passando ali na região dele. Olha só,
Jesus estava ali em Jericó. E ele pensou, eu quero vê-lo. Porque ele já estava ouvindo dizer quem era Jesus. Ele estava ouvindo falar dos feitos de Jesus, das maravilhas. E ele disse, eu preciso. Então, ele não foi um homem que foi procurar Jesus porque ele tinha alguma necessidade do nível financeira para procurá-lo. Mas ele tinha necessidade de conhecer esse nome, o nome de Jesus. E ele, por sua estatura, tinha impossibilidade de ver no meio da multidão. Então, se ele fosse um homem um pouco maior, ele dava uma esticadinha, ele iria ver com certeza. Mas ele, muito inteligente, disse, vou à frente, suba a uma figueira. Diz a Bíblia que ele subiu a uma árvore, uma figueira braba. E quando ele sobe, ele pensa assim, eu fico quietinho aqui, a multidão vai chegando, eu vejo Jesus, o vejo de perto, e ele vai embora, e eu tive o prazer de vê-lo, pelo menos de ver. Como nós, às vezes, como Zaqueu, somos inocentes. A gente pensa que Deus não está nos vendo. Às vezes somos tentados a imaginar que aquilo que está nos ferindo, não está ferindo o Senhor. Você viu o pastor falando da campanha da tarde da bênção, carta de afronta. Pastor, eu nem sofro essas coisas. Dá glória a Deus, você não sofre. Se você não percebe nenhuma afronta, dá glória a Deus. Mas se você sofre de afronta, leve essa carta semana que vem para sua casa. Escreva a sua afronta e creia em milagres, porque os milagres é para os que acreditam. Amém, irmãos? E olha o que aconteceu. Zaqueu estão vendo Jesus vindo. Jesus ia passar debaixo da figueira. Ele não imaginou que iria acontecer algo surpreendente. Jesus para, olha para cima, Márcio, olha para cima e diz para ele, o chama pelo nome e diz, Zaqueu, desce depressa daí, porque hoje vou me hospedar na tua casa. Irmãos, olha isso. Adriana, Jesus não sabia quem era Zaqueu. Ou melhor, Zaqueu achava que Jesus não sabia. Quando Jesus passa e manda, desce. Está tudo bem com o meu microfone? Pode descer, porque hoje vou na sua casa. Diz que Zaqueu desceu apressadamente com alegria. Irmãos, nós precisamos descobrir mais, estudar mais, ou aplicar mais a palavra alegria. Se alegre mais. Nós ficamos chorando antecipadamente por coisas que ainda nem aconteceram. Nós ficamos amedrontados, paralisados, só imaginar que o pior pode acontecer. Mas o Senhor, Ele tem nos dado um espírito de alegria. A alegria, contentamento. Cante louvores, irmãos. Alegre-se. Não alegre somente porque você tem fé e porque você almeja algo. Alegre-se no Senhor pelo que Ele é na sua vida. Quem é Jesus na minha vida, na sua vida hoje? O meu Salvador, o meu libertador, o meu socorro presente, o meu refúgio, a minha fortaleza. É isso que nós vamos aprendendo com a Bíblia. E Davi vai declarando isso e a gente vai tomando posse. Quando Jesus vai até a casa de Zaqueu, e há aquele encontro que aparentemente parece coincidência, não é coincidência, é propósito. Pare de esperar coincidência. Pare de esperar que vai acontecer um clarão no céu e vai acontecer algo na sua vida e você vai dizer assim, olha, depois que eu vi aquele clarão, ou depois que eu vi o anjo, ou depois que eu senti algo diferente, eu não sou mais o mesmo. Sabe quando nós vamos deixar de ser os mesmos? Quando nós pararmos para ouvir a palavra. A fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. Irmãos, é o milagre da nossa vida, é o segredo da nossa vida. E quando Jesus vai até a casa de Zaqueu, e Zaqueu vai na frente preparar com alegria, ele vai preparar com a sua família, ele vai preparar os comes e os bebes, vai arrumar a casa, porque Jesus vai chegar, os seus discípulos, ou seus companheiros, vai entrar também. Quando ele vai lá fora, o povo que estava seguindo, já se levanta para dizer,
Estávamos achando que ele podia ser o Messias, mas olha onde ele vai. Ele vai na casa de um pecador. Irmãos, não é o meu caso e não é o seu caso. Mas quantas vezes as pessoas precipitadamente julgam situações, julgam casos e acham que são donos da verdade e têm certeza de que estão fazendo certo. Eles não tinham noção da sede que havia no coração de Zaqueu. E eles não sabiam, não imaginavam, estava longe deles saberem do propósito, não da coincidência, mas do propósito que havia no coração de Jesus em trazer salvação à casa de Zaqueu. Nesta noite eu quero falar sobre busca e resgate. Olha, eu estou melhorando, né? Vocês perceberam que eu estou melhorando? Eu escrevi, busca e resgate. O que Jesus veio fazer quando ele vai até a casa de Zaqueu. E as pessoas lá fora, os publicanos, os religiosos, começam a se levantar e dizer que Jesus entrou na casa para estar comendo com um pecador, já julgando, supondo, imaginando. Estava acontecendo lá dentro da casa de Zaqueu a maior transformação da vida de um homem. E isso eu e você sabemos muito bem. Jesus conhecendo o coração daquele povo, Zaqueu ouvindo tudo, Zaqueu levanta e diz assim: Senhor, eu resolvo vender os meus bens e dar metade aos pobres. E se em alguma cobrança eu cobrei a mais, eu decido devolver 4 vezes mais. Eu decido. Irmãos, fé não é sentimento, fé é uma decisão. E quando nós estamos caminhando com Deus, o Senhor, Ele vai tratando conosco. Eu me rendo, irmãos. Eu me rendo. Na semana passada eu contei um pouquinho da história dos meus pais. E se eu não concluir, eles foram salvos, eles foram libertos, abençoados por Jesus. E hoje o pastor brincou aqui com o Tavinho, mexeu comigo, mexeu com a minha estrutura. Porque quando nós nos casamos, o Lê que está ali, olha Lê, hoje nós conversamos um pouquinho, você tinha só 3 aninhos. Olha que bonitinho. E domingo de manhã, olha o que aconteceu domingo de manhã. Ah, ele é machadinho, né? Eu leio machadinho porque ele tinha medo do homem do machado. Então, apelidaram ele de machadinho. Domingo pela manhã, o Cris e a Lê, o Lê e a Cris, estou trocando aqui. Eles trouxeram os filhos dele no altar. A Lívia já era apresentada e eles vieram apresentar o Luca, né? E eu toda feliz, alegre em ver a roupinha deles, do menininho, toda linda. Porque os pais põem o melhor para trazer, para oferecer ao Senhor, para consagrar. Eu não podia olhar muito. Eu sentada ali onde o pastor está, eu olhava para o menininho, eu falava, mas parece que eu conheço aquele menininho. Parece que eu conheço aquele menininho de algum lugar. Lógico que eu conheço. Eu conheci o Lê, muito pequenininho. E quando ele era pequenininho, o pastor já era moço. E logo nós estávamos casados. Pastora, por que você está contando isso? Deixa eu falar isso para você, se você me permitir. Você sabia que quando nós nos casamos, o pastor ia embora, o Lê ficava chorando, porque queria que o irmão ficasse junto. Olha que bonito isso. O irmão mais velho indo embora para viver uma história. E o pequenininho chorando, tipo assim, quando ele vai voltar? Quando ele vai voltar? Por que, pastora, você está contando isso? Para animar o seu coração. Para tentar injetar no seu espírito um pouco de ânimo. Que a vida não é o que a gente vive agora. A gente está vivendo hoje para usufruir amanhã. Pela fé, acredite. Hoje está difícil. Não tem problema, continue. Está difícil hoje, está chorando hoje, está contando moedinha hoje para comprar pão, não tem problema. Tem águas, tem coisas de água lá para pagar, folhetos de água para pagar, tem energia para pagar. Pastora, você pensa que está fácil? Não penso. Não é questão de pensar, é questão de saber que não é fácil.
Ah, mas eu tenho aluguel para passar, para pagar. E a pastora está aí falando de milagres, está falando de busca, de resgate. Eu estou dizendo que o mesmo Senhor que entrou na casa de Zaqueu para buscá-lo e para resgatá-lo, Ele está aqui nesta noite para te tocar e dizer para você: se você não desistir, se você não esmorecer, Ele te põe diante de um ermo e Ele abre um caminho para você, porque nós estamos diante de um Deus que Ele abre caminhos aonde não tem caminhos. Deus abre portas aonde não tem portas. Quando Zaqueu se levanta e diz: Senhor, eu decido vender os meus bens e dar metade aos pobres, e se de alguém eu extorqui, eu peguei, eu cobrei a mais, eu devolvo. Isso quer dizer, irmãos, isso chama-se conversão, isso chama-se mudança de vida, mudança de atitude. Todos nós somos chamados para vir. O Senhor veio buscar e resgatar a todos, mas nós somos chamados para vir como estamos, mas nós não podemos permanecer da mesma maneira. Tem que haver mudança de atitude, tem que haver mudança de comportamento, se nós queremos ver o sobrenatural de Deus vindo sobre a nossa casa, sobre a nossa família, em nome de Jesus. Aonde eu tenho que mudar, pastora? Você sabe. O Espírito de Deus te mostra onde você tem que fechar legalidades, onde você tem que fechar portas, onde tem que mudar de atitudes, onde tem que mudar de conserto. É fácil? Não. Nos dias de Zaqueu, Jesus esteve lá. Mas e agora? Jesus não está aqui, mas o Espírito de Deus está aqui conosco, e é o Espírito de Deus que nos motiva, é o Espírito de Deus que nos põe de pé. Vamos falar de irmão para irmão. Quantos dias você achou que a sua roda não ia virar? Quantos dias você foi tentado pensar que não ia dar certo? E o Espírito de Deus veio, através de um cântico, através de uma palavra, através de uma revelação, de uma pregação. Você entrou cabisbaixo, decidido a largar tudo. Tipo, não vou mais, não vou buscar mais. Deus não fala. Deus não age com os desistentes. Deus age com os humildes. Deus trabalha com os verdadeiros. Deus não está procurando os perfeitos, mas Deus está procurando homens e mulheres que se acheguem a Ele e rasgam não apenas as suas vestes, mas rasgam o seu coração. Diga para Deus o que você quer, o que você precisa. Nesta noite, qual é a sua necessidade? Qual é o milagre que você está precisando? Ah, irmãos, o Senhor disse que vai mudar diagnóstico. Receba nesta noite, então, em nome de Jesus. Ninguém sabe mais do que o Senhor. Ninguém pode mais do que o Senhor. O Senhor pegou um homem idoso. O Senhor pegou uma mulher idosa e estéril e fez dela mãe de filhos. Quem é que vai contestar Deus? Aí o anjo, o próprio Deus, vai na tenda, vai na casa de Abraão, aonde eles estão, e fala com Abraão. Sara ri. O Senhor fala para Abraão que vai fazer dele, do descendente dele, Deus vai dar um filho para ele. Sara, atrás das tiras de lona, ela ri. O Senhor chama ela e diz assim: porque tu estás rindo? O teu menino vai se chamar Isaque. Não ria das promessas que Deus tem feito para você. Não menospreze as palavras que Deus tem dito para você. Coloca ela, escreva elas na tábua do seu coração. Põe num papel, escreva na sua mente, e não se preocupe com o que as pessoas dizem, porque as pessoas sempre vão dizer, mas o que vai prevalecer é a promessa, é a fidelidade daquele que disse: aquilo que eu disse que vou fazer, eu vou fazer. Quando Sara se aproxima, ela diz: eu não estou rindo da sua palavra, eu estou rindo da minha impossibilidade. Ria de você, ria de mim, vamos rir um do outro, mas não ria
das promessas absurdas que o Senhor tem feito para nós. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, o que é isso? Quantas coisas Deus já fez. Quantas coisas Ele está fazendo. Mas às vezes nós não queremos enxergar. Às vezes nós não queremos ver. E nesta noite, eu quero convidar você, irmãos, como o Senhor hoje pode continuar agindo. Você sabe que o apóstolo São Paulo foi o apóstolo São Paulo que disse assim: onde abundou o pecado, a graça superabundará. Você que já esteve perdido e você foi achado, coloque a sua vida diante de Deus para ganhar um perdido. Ganhe alguém que está correndo risco. Ganhe pessoas que estão precisando de ajuda. Irmãos, você já foi numa praia com a sua família e algum pequeno seu escapou e foi embora, e você saiu desesperado procurando? Não tem como achar, é todo mundo igual. Você pensa que você vai perceber, você não percebe, é todo mundo igual. Jesus veio para buscar e salvar o que estava perdido. E nesta noite eu quero convidar você a ganhar alguém para Jesus, a ganhar alguém da sua casa para Jesus, não sendo um crente chato, não sendo uma Bíblia ambulante, não. Você estuda a Bíblia, medita ela e guarda no seu coração, mas fale, deixe as pessoas verem em você o milagre da transformação. Vamos deixar as pessoas verem em nós mudanças de atitude, para que o sobrenatural aconteça na minha e na sua vida. Neste momento eu quero orar. Quero orar por pessoas que estão precisando de um milagre. Pastora, eu quero ganhar almas para Jesus. Então eu te convido a se preparar, a orar, a chorar pelas almas e testemunhar por elas. Testemunha com a sua vida. Se precisar, aí você fala alguma coisa. Mas eu quero orar nesta noite. Se tem alguém que está precisando de um milagre, está precisando de uma oportunidade, de repente de uma figueira brava, e você não vai hoje subir a uma figueira brava, mas pela fé você vai dizer: eu estou precisando de um milagre e só Deus pode me dar.